E aí, futuro servidor? Vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Como é que você começa a se planejar? Eu já estou partindo do pressuposto que você escolheu a sua área. Mas eu quero que você entenda o seguinte: existem etapas no estudo para concurso público. A etapa de planejamento é a primeira delas. Você deve começar pelo planejamento. Óbvio que antes do próprio planejamento, você tem que fazer algumas escolhas. A escolha da área para a qual você vai se preparar, para a carreira, para o cargo, enfim. A escolha que você tiver para dar um rumo para a sua preparação. Legal. Você já sabe se é norte, sul, leste ou oeste. Esse é o rumo. Essa é a primeira escolha que você fez. A segunda vai ser o planejamento. Aí começam as etapas do concurso público. Planejamento é a primeira, organização a segunda, a execução, o estudo é a terceira, a quarta é o controle, e na verdade o controle acaba perpassando as demais, porque quando você controla, você acaba mexendo ou no planejamento, ou na organização, ou no próprio estudo, na execução do seu estudo. E mantém, obviamente, aquilo que você estudou vivo na sua mente. A gente vai falar sobre isso nos próximos encontros que a gente tiver. Tá? A gente começa pela etapa de planejamento, a gente passa pela etapa de organização, a gente fala também da execução, como é que você tem que estudar, como é que é uma boa sessão de estudos e como é que você pode fazer suas revisões e também fazer questões/simulados, que são uma parte de controle dos seus estudos, que vai afetar as demais. Mas eu quero que você entenda que isso tudo faz parte de um ciclo que é virtuoso. Se você fizer um bom planejamento, uma boa execução e uma boa organização e uma boa execução, você vai ter controle melhor, resultados melhores e um controle com menos trabalho. Se você fizer um bom controle, você pode refazer um bom planejamento, você pode fazer ajustes necessários na sua organização, ajustes necessários na sua execução para que isso tudo saia da melhor maneira possível. E você tenha sucesso lá no final da empreitada que você está dentro. No fim das contas, concurso público ele precisa ser, sim, uma coisa pensada, uma decisão tomada, e a primeira parte disso tudo é a decisão que você vai tomar. Se vai para sul, vai para norte, vai para leste ou para oeste. E até a decisão, com tudo que a gente já falou até aqui, sobre as áreas, sobre o que levar em consideração para a sua escolha, até a escolha de eu não quero fazer concurso. É válido. Se você chegou já a essa conclusão, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Agora, se você quiser, mesmo assim, entender um pouquinho mais sobre o planejamento para os estudos, entender um pouquinho mais sobre a organização para os estudos, você nunca vai poder parar de estudar. Esse é o fato. Se você quiser continuar crescendo em uma carreira, seja ela pública ou não, você vai ter que continuar estudando. E o que a gente vai discutir aqui vão ser as etapas voltadas para o concurso público, com os exemplos de concurso público, mas se você quiser fazer a transferência de domínio desses conhecimentos que a gente vai passar aqui para outra área, você vai conseguir plenamente fazer isso. Aqui eu vou ensinar você a pescar. Você vai ser independente para organizar os seus estudos, seja para a faculdade, seja para o concurso público, seja para algum empreendimento próprio que você está estudando marketing digital, está estudando para os seus certificados de tecnologia da informação, está estudando para o seu ensino médio, enfim. Você vai poder absorver isso aqui, ou aplicar os concursos, ou transferir isso para outras áreas, ou aplicar isso nos concursos e transferir para outras áreas. É o que eu fiz na minha vida. Eu aprendi a estudar para concurso público e depois aprendi a estudar. E aí qualquer tópico que eu queira estudar, eu consigo aplicar esses princípios, essas ideias principais que a gente vai discutir aqui. Como a gente está no ramo de concurso público, vamos falar. Definida a sua área, o cargo, a carreira ou o cargo para o qual você vai se preparar, a gente começa com o planejamento. Como é que você se planeja? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai estar na etapa, a primeira delas, a etapa de planejamento. Não comece sem planejar. Dica de quem já fez isso. Tá? Não comece sem fazer o planejamento. Por quê? Porque o planejamento é para te dar não só o norte, mas o caminho. Quando você planeja, você traça o caminho para chegar aos seus objetivos. Pode ser um só, podem ser vários objetivos. Quando você estuda sem o planejamento, tu não sabe para onde vai. Você não sabe onde pisa. Isso prejudica a organização, a execução e também o controle depois. Não cometa esse erro, tá? Planeje-se. Legal. Sabendo disso, o que é o planejamento? Vamos lá, vou ficar pequenininho na tela aqui, não sintam saudades, estou no cantinho. Planejamento é o ato ou efeito de planejar, de você criar um plano para poder otimizar o alcance dos seus objetivos. Perceba, o plano é aquele negócio que você vai cumprir. É o caminho que você vai percorrer para
alcançar os seus objetivos. Imagina só, se você tem um objetivo, mas você não tem o caminho para percorrer para chegar até esse objetivo. Como é que você vai chegar nesse objetivo, cidadão ou cidadã? Você não vai. Então significa que planejar é, e eu te falo isso como professor de administração. Se você não planejar, você não tem sucesso, tá? Planeje-se. Um dos princípios do planejamento, princípio geral de planejamento, é a precedência do planejamento. Significa que o planejamento deve preceder a ação da instituição, da organização ou da pessoa. Senão, você não tem um caminho para percorrer. Planeje-se. É bem importante fazer isso, tá bom? Primeiro passo de tudo para fazer um bom planejamento para os estudos para concurso: uma autoanálise. Como é que essa autoanálise funciona? E lembre-se, autoanálise é junto, isso não é um hífen, tá? É só uma translineação. Essa autoanálise, ela envolve as suas características pessoais, o seu rendimento nos estudos, as disciplinas com as quais você tem facilidade, os materiais que você tem, os equipamentos que você tem para poder estudar, a concorrência em si, o ambiente, aquilo que você controla e aquilo que você não controla. A gente vai fazer uma análise chamada SWOT, ou matriz fofa para os mais íntimos em língua portuguesa. Você vai verificar quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades que o mercado está te dando, o ambiente externo está te dando, e quais são as ameaças que tem aos seus estudos. Lembre-se, você está no centro dessa análise. E ele é uma fotografia do momento. Pode ser que você, internamente, e aí quando a gente fala de forças e fraquezas, essa é uma análise feita por empresas que pode ser feita por você no mundo dos concursos. Quando a gente fala de forças, a gente está falando de coisas boas para você. Quando a gente está falando de fraquezas, a gente está falando de coisas ruins para você, que você controla. Forças, por exemplo, são as suas competências em determinada disciplina, sua facilidade de leitura, sua facilidade de concentração. Tudo isso está sob o seu controle. E são coisas boas. Aquilo que está sob seu controle, mas é uma coisa ruim, é considerado fraqueza para você. O que é uma coisa que está sob seu controle, mas pode ser considerado uma coisa ruim nos estudos? Lembre-se, a gente está voltando essa análise para os estudos. Ué, a dificuldade que você tem em raciocínio lógico. Caraca, Douglas, como é que você adivinhou que eu tenho isso? Cara, normalmente as pessoas têm dificuldade com raciocínio lógico. A dificuldade que eu tenho em ler devagar. Eu leio muito devagar. Eu, Douglas, tá? Tô falando a minha fraqueza. Eu leio devagar. Eu sou um leitor lento. Eu tenho muita dificuldade de concentração quando há movimento, por exemplo. Também é uma fraqueza. E eu tenho que levar isso em consideração quando eu estou lidando no mundo dos concursos, dos estudos em si. Imagina só. Se eu tenho dificuldade de concentração com movimento, qual é a chance de eu dar certo estudando em uma biblioteca voltado para a entrada da biblioteca? Nenhuma. Então, essa análise vai influenciar até na decisão do lugar que eu vou sentar. É sim, e muita gente não faz, muita gente não tem a menor ideia disso. Às vezes você não sabe o que são oportunidades. E oportunidades, caro e cara, são coisas boas que estão fora do seu controle, mas que você pode aproveitar. Por isso são oportunidades. Normalmente a gente aproveita a oportunidade, certo? Pois é, quando o Que Concursos te oferece uma aula gratuita no YouTube do Que Concursos, não é uma oportunidade para você poder aproveitar uma aula de direito administrativo, normalmente às terças-feiras, com a professora Tamiri, sei lá. Ou então que você tenha um curso preparatório mais em conta. Uma oportunidade, uma assinatura do Que Concursos a incríveis R$19,90. Ótimo. São oportunidades que você pode aproveitar no mercado. E você pode também ter ameaças. Por exemplo, o encarecimento de cursos preparatórios completos. É uma ameaça? Está sob seu controle? Então, tudo que está aqui, desse lado, tanto ameaça quanto oportunidade, são coisas que estão fora do seu alcance, fora do seu controle. Tudo que está aqui são coisas que estão ao seu alcance. Se você for fazer a análise de forças, uma coisa que está sob seu controle e é uma coisa positiva, faça a seguinte análise. Eu sou bom em língua portuguesa. Legal. Eu sou ruim em raciocínio lógico. Fraqueza. Eu consigo levar essas duas características para o meu planejamento? Claro que eu consigo. Se eu sou muito bom em língua portuguesa e se eu sou ruim em raciocínio lógico, significa que o tempo que eu dedico à língua portuguesa será menor que o tempo que eu dedico a raciocínio lógico.
Eu não estou dizendo que você não vai se dedicar à língua portuguesa. Você não é o foda do foda, tá? Você é uma pessoa normal que só tem facilidade em língua portuguesa. E língua portuguesa para concursos públicos é completamente diferente do que você aprende na escola, tá? Em termos de aprendizagem, em termos de averiguação ou avaliação da sua aprendizagem, é totalmente diferente. Então, acostume-se com isso. Você pode ter essa facilidade. Então, vai ser mais fácil para você estudar língua portuguesa, você vai render mais no estudo da disciplina, você vai avançar mais rápido do que em raciocínio lógico, que você tem dificuldade. Então, você acaba dedicando mais tempo ao raciocínio lógico do que à língua portuguesa. Isso precisa ser levado em consideração quando você vai fazer ali o seu cronograma de estudos, na parte de organização. Faz muita diferença. Essa análise aqui, ela é prévia. Feita essa análise, você define quais as disciplinas que você vai estudar. Lembra que você escolheu uma área? Vamos dizer que você tenha escolhido uma área, tá? Você escolheu uma área. Pode ser que essa área já tenha algum edital que te interesse. Aí você pesca esse edital e leva as disciplinas que você vai estudar. O que eu sugiro para quando não se tem um edital é que você estude para uma área, por exemplo, a área policial. Você pega alguns editais, pode pegar 2, 3, 4, 5 editais, 6 editais diferentes, veja quais são as disciplinas que coincidem entre cada um deles, veja o detalhamento de cada uma dessas disciplinas e monte o seu próprio edital. E aí você vai ter as disciplinas que você vai estudar especificamente. É muito importante definir isso. É um planejamento. Aqui você está trilhando. Cara, quais são as trilhas? Quais são as etapas da trilha que você vai percorrer? São as disciplinas que você vai estudar. Você tem que vencer essas disciplinas ao longo de um determinado período de tempo. Esse período de tempo você também vai definir. Vou dar o exemplo aqui da área administrativa. Conhecimentos básicos para a área administrativa: língua portuguesa, noções de constitucional, noções de administrativo, raciocínio lógico e ética. Específicas: administração geral, administração pública, gestão de pessoas, AFO e uma parte de licitações e contratos. Então, se você quiser estudar, por exemplo, para a área administrativa, você já tem as disciplinas aí. Aí depois, quando for publicado algum edital de área administrativa, você já tiver avançado em boa parte dessas disciplinas aí, você pode tentar acrescentar uma mais específica. Vamos dizer que seja um tribunal de justiça que tem um cargo para a área administrativa e você precisa estudar regimento interno desse tribunal. Você acrescenta essa disciplina. Essa é a lógica do planejamento nos estudos. Mas aqui eu sei quais são os passos. Então, aqui eu vou caminhar, passar por aqui, 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 até chegar à última disciplina aqui e a minha adaptação. É o caminho que eu vou percorrer. Não significa que língua portuguesa eu preciso acabar para depois ir para direito constitucional, depois ir para direito administrativo. Não é isso que eu estou te falando. Depois a gente vai ver como organizar isso de maneira adequada, mas você vai precisar saber qual é esse caminho. Detalhe as disciplinas, fazendo o detalhamento das disciplinas de acordo com os editais que você for estudar. Você vai fazer a verticalização do seu edital, pegar o detalhamento de língua portuguesa e colocar numa posição verticalizada, isso se chama verticalização do edital, e aí você vai organizar os seus ciclos de estudos, tá? Lembra das disciplinas que você vai estudar? Você vai pegar um conjunto dessas disciplinas e agrupar em ciclos diferentes. Eu proponho para você 3 ciclos de área administrativa. Você tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disciplinas diferentes. Pode ser que você pegue essas 10 disciplinas diferentes e separe essas 10 disciplinas diferentes em 3 ciclos. Como é que eu vou dividir 10 por 3, Douglas? Não dá igual, você está colocando 4 em cada um dos ciclos, porque eu estou repetindo disciplinas que são importantes, tá? Língua portuguesa, no primeiro ciclo, administração geral, noções de direito administrativo e AFO. Gestão de pessoas, noções de direito constitucional, licitações e contratos e raciocínio lógico no ciclo de número 2. E no ciclo de número 3, eu volto a repetir língua portuguesa e administração geral, vendo administração pública e ética no serviço público junto nesse ciclo de número 3. Você vai executar isso durante um determinado período de tempo, você vai executar isso durante um outro determinado período de tempo, e você vai executar isso aqui durante um outro determinado período de tempo, fazendo revisões periódicas entre esses períodos. E aí você define um prazo para poder estudar. Vamos dizer que para esses ciclos aqui você estude 15 semanas. Distribuídas assim. Na semana de 1 a 4, o ciclo de número 1. Na semana de 6 a 9, o ciclo de número 2. Na semana de 11 a 14, o ciclo de número 3. E na semana 5, revisão daquilo que você viu. E na semana 10,
revisão daquilo que você viu. E isso é um plano de estudos para você. É um caminho para você percorrer. Quando a gente for falar do detalhamento da organização, a gente preenche isso aqui. Um cronograma semanal para você, organizado de acordo com os ciclos de estudo. Tá legal? A gente se encontra na próxima para poder falar mais sobre a organização, depois a execução em si e como é que a gente revisa e resolve questões. Até mais.